Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre as minhas perdas gestacionais. Foram 3 perdas gestacionais e hoje eu quero contar para você que o meu milagre finalmente chegou. Hoje eu tô grávida, grávida de 7 meses, muito em breve meu neném tá chegando, e eu tô muito feliz com tudo isso, né, e grata a Deus por tudo que eu passei também para chegar até aqui, porque hoje, eu vejo a vida de uma forma totalmente diferente. O meu grande segredo para conseguir lidar com essas perdas gestacionais, essas frustrações, foi entregar minha vida para Deus, entender que Ele tem o melhor para mim, que Ele sabe, né, o tempo certo de tudo, que as coisas não acontecem quando eu quero, e sim quando Ele quer. E quando a gente não questiona Deus por suas ações, por suas decisões, por seu tempo, as coisas ficam mais fáceis. E eu precisei também tomar algumas posturas para que finalmente eu pudesse viver essa bênção, e é sobre isso que eu quero falar para você. Eu engravidei em 2019, a primeira, gestação, né, que eu tive. Eu e meu marido, a gente decidiu abrir, né, meu irmão já tinha tido filho, meu cunhado também, e aí a gente decidiu ter o nosso filho. Quando a gente engravidou, a gente ficou super feliz. Eu tinha engravidado no mês de maio, e a gente nunca imagina que essas coisas vão acontecer com a gente. E fiz a ultrassom, fiz o beta, né, fiz a ultrassom, e quando eu levei os exames para a médica só falou o seguinte: "Tá baixo o batimento cardíaco do bebê". Eu fiquei arrasada, aquilo não passava pela minha cabeça, eu nunca pensei em ter uma perda gestacional. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito arrasada, fiquei muito mal, e eu deitei na cama, quando eu vim para casa, eu deitei na cama e eu chorei, fiquei mal a tarde toda. Minha mãe estava aqui em casa, meu marido também. Eu fiquei muito mal, fiquei muito mexida com aquilo, e sem entender, né, por que que aquilo estava acontecendo. Mas ainda tinha uma esperança, né, de que a máquina tivesse errada, né, e que eu ia fazer o exame, que ia dar tudo certo no dia seguinte. Então a gente saiu correndo para buscar, uma outra ultrassom, pra fazer um outro exame. A gente conseguiu agendar, isso aconteceu na sexta-feira, no sábado eu fui fazer ultrassom, e ali foi a primeira lição que eu tive disso tudo. Quando eu deitei na cama, né, para fazer o exame, meu marido não pôde entrar na sala comigo por conta da pandemia, isso foi em 2021. A médica foi me examinar e ela falou, eu contei para ela, né, que o batimento tinha dado baixo, aí ela falou: "Não, vai dar tudo certo e tal". Quando ela colocou, eu lembro que ela falou assim: "É, tá baixo". Só que eu vi que na verdade não estava baixo, diminuía um pouquinho. Aí eu, com a minha prepotência, né, dona de mim, falei: "Não, tá baixo não, né, diminuiu". Só que aquele tom de voz, soou para a médica e foi realmente nesse sentido, de que tipo: tá baixo, então só faltou falar: "Então vamos tirar logo", né, porque não evoluiu a prática, a que sempre teve domínio sobre a vida. E aí eu morri de vergonha, porque a médica falou: "Não, seu bebê tá vivo, ele tá bem, o coração tá batendo, vamos esperar". Fiquei muito envergonhada com aquilo. E ali eu aprendi que as coisas não acontecem no meu tempo, e que eu não tenho domínio sobre tudo. Algumas coisas na nossa vida, né, depende de nós, para você ir lá fazer acontecer, mas outras coisas depende de Deus. E o que depende de Deus, cabe a gente praticar a nossa fé e esperar. Eu lembro que eu fiquei muito envergonhada, e aí eu passei uma semana orando com uma amiga minha, a gente fez grupo de oração, eu orava todos os dias pedindo a Deus que Ele me abençoasse, que meu bebê sobrevivesse e que continuasse a gestação. Uma semana depois eu refiz a ultrassom e aí não tinha mais batimento. Fiquei muito triste, mas ali decidi também seguir a minha vida. Avisei as pessoas, é muito difícil você lidar com a sua frustração e com a frustração das pessoas próximas a você. Por isso que falam, né, para você não falar para as pessoas da gravidez antes de completar 3 meses. Fiquei muito mal, mas decidi seguir a vida. Falei: "Não, vou voltar a treinar, vou voltar". Eu sou coach de emagrecimento, né, ajudo mulheres nesse processo, trabalho com autoconhecimento, e decidi voltar e retomar minha vida.
mas me incomodava muito, né, ver os olhares de pena das pessoas, né, achando que eu estava meio que fingindo que estava bem, e de fato eu estava bem, porque eu aceitei aquilo, né, eu não questionei Deus por que que aquilo aconteceu comigo, eu falei: "Por que que não comigo?". E aí passou o tempo, reconstruí a minha vida, eu tinha engordado um pouquinho, emagreci novamente e a gente já estava com planos de tentar novamente. A gente fez uma viagem para um lugar lindo no interior da Bahia, e eu fui fazer um teste, né, isso foi a primeira foi em maio, isso foi em setembro. E aí eu fiz o teste e descobri a minha gravidez de novo, a segunda gestação. Essa segunda gestação, eu lembro que quando eu fiz o exame, deu bem fraquinho mesmo. E aí eu fiquei: "Poxa, será que vai?", né, e fiquei naquela ansiedade. Só que eu sempre fazia o exame antes do atraso da menstruação, devido à ansiedade. E aí a gente logo depois desse local que a gente estava, que foi Boipeba, na Bahia, a gente foi para casa da família do meu marido, e aí a gente não ia contar para as pessoas, né, para não acontecer a mesma coisa que tinha acontecido da outra vez, mas aí a gente fez o exame e a gente falou: "Não, não é possível que vai acontecer de novo". E aí a gente contou para as pessoas, todo mundo ficou muito feliz, muito contente, mas, apesar de ter dado, né, o positivo, continuava fraquinho. E aí a gente voltou para casa, não chegou a fazer ultrassom, fiz o beta fraco e acabou que meu corpo expulsou. Ah, um detalhe, na primeira gestação, quando eu tive essa lição, né, de que as coi não era tudo que eu conseguia colocar a mão e resolver, eu decidi esperar o meu corpo expulsar. Eu lembro que vi um vídeo de uma, amiga querida, né, a gente não se conhece pessoalmente, né, mas assim como ela me ajudou, eu espero que esse vídeo te ajude também. Ela contando a história dela, falando sobre o aborto, que ela decidiu respeitar o corpo dela para que o corpo dela expulsasse. Não sou contra quem faz, né, nenhum procedimento para retirar, mas eu tinha tomado a decisão de não fazer isso, porque o nosso corpo ele é muito inteligente e de fato ele fez o trabalho dele. Então meu corpo mesmo expulsou. Lógico que é um momento dolorido, não que eu sentir muita dor, mas assim, de você estar vivendo aquilo, né, mas a fé, ela sempre estava ali comigo, eu acreditava em Deus e que as coisas iam ficar bem. Da segunda vez, da mesma forma, a gente não chegou a fazer ultrassom, mas aí o meu corpo expulsou. E aí o que foi que eu fiz? Entendi, mais uma vez, né, isso faz só reforçando, que eu não tenho domínio sobre tudo, que algumas coisas eu preciso esperar. E a minha parte eu preciso fazer. Então, qual foi a minha parte? Eu busquei um especialista em reprodução humana e esse especialista passou uma série de exames para descobrir, né, o motivo dessas duas perdas gestacionais. E aí eu descobri que eu tinha pólipos no meu útero e eu fiz uma cirurgia para retirar esses pólipos. A gente acreditava que a questão eram os pólipos. Engravidei a terceira vez, agora em 2022. E quando eu engravidei, né, em 2022, a gente, de novo, a gente sempre tem certeza que agora vai, né? A gente tinha certeza de que ia fluir, de que essa gravidez ela ia para frente. E de fato essa gravidez ela evoluiu bastante, né? Então a gente fez o beta, deu tudo certo, a gente fez a ultrassom, batimento deu tudo ok. E aí eu lembro que a gente tinha feito uma ultrassom para ver o bebezinho, depois fez a segunda ultrassom, e aí o médico falou: agora a gente vai refazer a ultrassom com a morfológica, a próxima vai ser a morfológica. Então a gente vivendo todo aquele processo, contou para a família, né, porque a gente tinha certeza que ia acontecer, e a ansiedade, né, pelo meu marido a gente não iria contar, mas aí eu acabei contando. E quando a gente foi fazer a morfológica, a gente já viu ali, né, o embriãozinho lá, ele já era um pouquinho maior, né, do que das outras vezes, e não evoluiu. Lá a gente descobriu que a gravidez não foi para frente. Só que eu estava tão calejada já que eu lembro que eu nem chorei. Eu lembro que quando o médico falou, eu: "Tá, doutor". Desci, levantei. De novo, eu não questionei a Deus. De novo, eu não perguntei por que isso aconteceu comigo. Eu entendi que não era o meu momento. E aí vem a vergonha, né, poxa, de novo vou ter que falar com as pessoas, enfim. E aí eu lembro que eu fui no banheiro, me limpei, vesti a roupa, e quando eu saí, eu abracei meu marido e chorei. Meu marido, ele sempre se apoiando, assim, me apoiando, né, e pra medir o sofrimento ou não dele é de acordo comigo, se eu estiver bem, ele tá bem também.
E aí eu me mantive bem, né, mas foi difícil. E foi muito difícil realmente. Então imagine eu passando por 3 perdas, né, gestacionais. Além disso, eu estava com um problema sério de família, né, em relação ao meu pai, com alcoolismo, bebendo muito, muito preocupada com ele, e juntou com essas 3 perdas gestacionais. E mais uma vez eu decidi esperar meu corpo expulsar. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a família, numa lista de transmissão, a gente foi para casa e foi continuar a vida. Antes de descobrir que a gravidez não tinha evoluído, eu lembro que eu conversei assim com o marido, eu falei assim para o meu marido: "Amor, eu acho que eu não vou aguentar se acontecer de novo". E Deus, ele usa as pessoas, né. E Danilo falou assim para mim: "Você vai aguentar. Dessa vez vai dar tudo certo, mas caso não dê, você vai aguentar, porque você é forte". Então eu lembrava daquilo que ele tinha falado para mim, e eu me vi tendo que ser forte, porque realmente não tinha o que ser feito. Eu não podia me entregar, porque eu tinha um sonho e eu precisava correr atrás desse sonho. A gente decidiu fazer uma viagem, viajamos, né, essa gravidez também foi em maio, essa terceira gravidez foi em maio, acho que agosto foi quando a gente descobriu, a gente decidiu, né, fazer uma viagem pelo nordeste, foi para Natal, e o meu corpo não tinha expulsado ainda, né, porque demora um tempo, então eu tinha que segurar, esperar aquilo por 30 dias. E aí a gente viajou, foi uma viagem muito boa, assim, no sentido de ter paz, tranquilidade, esperar no Senhor, me conectar comigo, voltar, né, a fazer atividade física, que é uma coisa que eu gosto, né. Foi uma viagem bem legal, mas eu com com o meu corpo ainda segurando, eh eh eh, meu filho, né, que seria meu filho. E aí eu lembro que eu só pedia para Deus que acontecesse do meu corpo expulsar quando eu chegasse em casa. E aí a gente aproveitou, eu não sei quantos dias foram, não sei se foi 7 dias, e Deus, ele é tão perfeito. A gente ia parar em Campina Grande na volta de Natal, e a gente decidiu não parar em Campina Grande, decidiu vir para casa. E aí quando a gente chegou em casa, aí assim, no caminho já, né, chegando em casa, eu comecei a sangrar um pouquinho. Falei: "Amor, acho que vai acontecer", né, e a gente já estava no caminho de casa, então estava tudo bem, foi conforme eu tinha pedido para o Senhor. E aí quando eu cheguei em casa, não evoluiu, né, eu fiquei esperando. No dia seguinte, eu comecei a sentir muita dor, e assim, dor de contração mesmo, né. E eu sentia muita dor, aquelas contrações que estavam vindo, né, vinha e parava, e eu não estava aguentando. Eu lembro que eu comecei a sentir dor, se eu não me engano era umas 16 horas, e aí por volta de 18 horas eu falei: "Amor, vamos para o hospital porque eu não aguento". E eu sendo forte ali, segurando, mas eu realmente não estava aguentando. E aí eu fui, né, sentindo aquela dor para maternidade. Então imagina, para acontecer isso, você vai para uma maternidade, onde mulheres estão saindo com seus bebês, eu estava chegando lá abortando. E aí eu lembro que eu fiquei sentada e aquela dor muito forte, me deu vontade de ir no banheiro, e quando eu fui no banheiro, que eu fui me limpar, o material saiu da minha mão. E aí dá o alívio, né, você não sente mais a dor. E aí eu vi aquilo, aquele material quente, assim, na minha mão, e aí eu gritei, meu marido me lei o banheiro todo de sangue. Gritei, meu marido, ele foi correndo lá, ele viu também, a gente chamou uma moça para ver, né, o que que fazia. O ideal seria entregar para a médica para fazer o material, para fazer, né, o exame. A gente só tirou uma foto e ela falou para a gente descartar. E aí a gente descartou, deu um alívio, né, fiquei tranquila, não estava mais sentindo dor. Fui consultada, a médica fez os exames, viu que estava tudo bem, e aí você tem que esperar aquele período, né, que o corpo vai expulsando, tudo. Enfim, foi difícil. E nesse momento, né, daí para frente, eu comecei a experienciar uma melancolia, assim, sabe, uma tristeza, porque eu já não estava conseguindo fazer as coisas que eu amava, como andar de bicicleta, fazer atividade física, eu estava me forçando a fazer isso, mas estava difícil. E aí o problema do meu pai também, né, tudo isso, tudo mais. E eu lembro que um dia eu fui andar de bicicleta, e eu, amo andar de bicicleta, e nesse dia eu comecei a sentir muita vontade de fazer xixi enquanto eu andava de bicicleta.
E aquele momento não foi prazeroso para mim. Aí eu até dei a volta, quando eu voltei foi tão ruim, eu querendo chegar em casa, sabe, você apertada. E aí aquilo que era um prazer, acabou não virando um prazer por conta dessa situação pontual. E eu comecei a entrar nessa melancolia. Fiquei com muito medo, né, de ter uma depressão, alguma coisa. E aí eu fiz a minha parte, que foi o quê? Buscar ajuda. Eu busquei uma psicóloga e fiz um tratamento com ela, né, terapia por 2 meses, para que eu fosse me fortalecendo. Nesse intervalo, eu também busquei mais o Senhor. Então, mais uma vez, eu não questionei a Deus, mas eu busquei por Ele. Eu pedi para que Ele me desse forças, eu pedi para que Ele me abençoasse, para que eu conseguisse sair de lá, né, entender tudo aquilo que estava acontecendo. Comecei a fazer grupos de oração com a minha equipe de coaches e alunas, então a gente orava todos os dias, lia a palavra, meditava às 5 horas da manhã, e isso foi me fortalecendo e eu fui reconstruindo a minha vida. Dessa vez, assim, eu não contava, né, na rede social o que tinha acontecido. Eu já tinha contado sobre a perda gestacional, mas dessa eu ainda não tinha contado, né, eu não queria contar. Enfim, aí, eu tinha engordado 6 quilos, as pessoas não sabiam o que tinha acontecido comigo, e aí mexe com sua autoestima também, né, e eu naquela luta, querendo emagrecer e tudo mais. Passou, a gente buscou, mais algumas coisas para descobrir o que é que tinha, e o médico me sugeriu buscar uma hematologista para verificar se eu tinha trombofilia. E o meu marido, ele já tinha feito espermograma, tinha dado uma alteração no exame dele, mas nenhum médico tinha levado isso que poderia ser ele, até porque a gente engravidava. Passou, né, eu fiz os meus exames, também não deu nada nos meus exames. Aí existe uma pessoa na família do meu marido que é urologista, a gente conversou com ele, falou para ele e perguntou, né, se você acha que isso pode ser a causa? Ele pode ser, né, meu marido pode ter, algum problema que pode interferir, e aí, o primo dele falou que sim, e sugeriu que ele fizesse alguns exames. Dentro desses exames, ele fez um exame para verificar se ele tinha varicocele, e descobriu que ele tinha varicocele. Então, a quantidade era boa, né, de espermatozoide, mas a qualidade não tão boa assim. E aí, quando se tem a varicocele, a maioria dos homens que tentam, você mulher que tenta engravidar bastante, e não consegue, pode ser que o problema não seja com você, apesar de ser levado sempre a isso, né? Sempre a culpa é da mulher. Eu lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa da família também dele, e a gente sabe que, eu imagino, né, que não tenha sido por maldade, no Natal, ela falou que a família dela era muito fértil, porque, né, as filhas tinham filhos e a família era fértil. E eu ali, que eu tinha acabado de perder, né, quando ela falou isso na mesa, eu tinha tido 2 perdas gestacionais. E aí você se sente um nada. Mas, graças a Deus, né, eu tenho um marido maravilhoso que sempre me apoiou, me acolheu, e a gente passou por isso. E aí a mulher sempre tende a achar que o problema é com ela mesmo, né, e os próprios médicos chegam também a achar isso. E de fato, no meu caso, até hoje, a gente não sabe qual que era o problema, mesmo a questão da varicocele. E você vai entender, né, onde que eu quero chegar, porque esse filho que eu estou esperando foi um milagre de Deus. E eu vou te contar. Quando descobriu que ele tinha varicocele, ele é um homem super maduro, resolveu já fazer a cirurgia. E a cirurgia dele deu um problema. E ele estava correndo risco de perder um dos testículos. E dá um desespero, né? Você fica com medo de que aconteça alguma coisa de fato. E parecia que tinha sido realmente um erro médico. E eu lembro que a gente fez os exames, ele sentiu muita dor, ele sofreu muito. E a gente tinha feito os exames e não estava dando vascularização. E a gente já estava esperando que, né, o pior acontecesse, que ele iria perder. Aí eu lembro que eu perguntei para o primo dele se ele teria como ter filho só com um testículo. Ele disse que sim, né, que quando Deus quer as coisas acontecem, que ele
tem uma pessoa da família dele também que perdeu e tem 3 filhos. Então aquilo ali me deu esperança. Então, assim, por mais que as coisas estejam indo de forma contrária, parecendo que vai dar tudo errado, Deus ele sempre dá uma esperança. E se tiver uma esperança, se apoie, acredite naquilo, né? Isso é fé. Então, eu me apoiei naquilo. Mesmo que ele a perdesse, que acontecesse, que não aconteceu, graças a Deus, mas mesmo que acontecesse, eu sabia que a gente podia ter filho, se fosse da vontade de Deus. E aí, nesses grupos de oração, né, foi, isso tudo me fortalecendo todos os dias, eu descobri que filhos são promessas do Senhor e que está na Bíblia. Então, independente se alguém falar para você que você não pode ter filho, se algum médico em algum momento falar isso para você, não acredite, porque na Bíblia está escrito que filhos são promessas de Deus. Você só não vai ter se realmente não tiver nos planos de Deus para você. Mas Deus conhece o desejo do seu coração. Então, se Ele conhece o desejo do seu coração, você tiver muita fé, acredite, porque está na Bíblia. Tem várias histórias sobre isso. E isso me deu uma tranquilidade. E eu sabia que ia acontecer, mas não sabia quando. Seguindo, para você entender que foi realmente um milagre, uma pessoa da nossa família, que tem uma fé diferente da minha, religião diferente da minha, não é que nem que eu tenha religião, né? Eu fui criada na igreja católica, fui batizada em águas, frequentava uma igreja quando eu morava em São Luís do Maranhão, e aqui em Sergipe eu vou muito pouco assim para a igreja, não sou muito de ir, mas sempre todos os dias busco ler a Bíblia, meditar na palavra e buscar ser semelhante ao Senhor. Então Deus, ele é o meu único Senhor e Salvador. E aí uma pessoa que eu amo muito, ela tem uma crença totalmente diferente da minha, e ela sugeriu, né, fazer um movimento que eu não vou saber te explicar o que é, mas era algo relacionado a um copo, que era colocava uma água do lado da cama, fazia uma oração, enfim, e que aquilo ali ia ajudar meu marido a sair daquela situação que ele estava, né? Aquela dor e para ele não perder o testículo. E quando essa pessoa falou sobre isso, eu não me senti muito confortável. Mas foi feito, eu não estava presente, e quando eu soube, aquilo ali me deixou muito mal. E aí eu lembro que eu sentei na varanda da minha casa, eu orei muito para Deus. Eu pedi muito a Deus que repreendesse, que na minha casa, a minha casa era do Senhor, e que aqui só entraria as bênçãos de Deus, e que Ele era meu único Senhor e Salvador, e que Ele passasse, né, agora, e fiz uma oração mesmo, que Deus fizesse um milagre na vida do meu marido, e que Ele fizesse uma cirurgia no meu marido para que saísse tudo bem. E aí meu marido no outro dia acordou, ainda com muita dor, e eu acordei angustiada. E eu lembro que quando eu acordei angustiada, eu tenho uma amiga de oração, outra amiga já, e eu liguei para ela e pedi para a gente orar junto, né? Eu falei que eu estava um pouco angustiada e que eu queria orar, e eu estava angustiada com isso. Só que ela não podia orar naquele momento, ela só podia orar comigo à tarde, umas 3 horas da tarde. E aí, quando eu entrei no carro, eu fiz uma oração muito forte, senti a presença do Espírito Santo e na hora Deus foi falando que ele estava passando por cada canto da minha casa, eu visualizando ele passando por cada canto da minha casa, limpando, tirando tudo aquilo que não era dele, que ia cair sobre terra. E assim, gente, não estou sendo preconceituosa em religião ou crenças de outras pessoas. Eu estou sendo fiel às minhas crenças, aquilo que eu acredito. E é isso. Então, fiz a oração, né, para que Deus limpasse, purificasse. E na hora eu senti uma paz muito grande. Fui realizar as minhas atividades. Quando foi 3 horas da tarde, a minha amiga me ligou para a gente fazer a oração. E a oração dela foi igual à minha, sem ela saber o que tinha acontecido. Foi muito transformador, foi tremendo. E aí eu fiquei muito feliz. Mais uma vez eu senti a presença do Espírito Santo, né? Fui resolver as coisas. E aí, essa pessoa que tinha feito, né, essa questão do copo, ela falou, eu falei para ela que ia ficar tudo bem, né, que Deus ia operar um milagre e que eu acreditava que ia dar tudo certo e que a gente ia ter os nossos filhos.
E aí ela falou que hoje eu vou fazer de novo a oração do copo. Aí eu já estava bem, a minha energia caiu de novo. Só que eu não queria falar nada para ela, né? E aí eu conversei com meu marido. Falei para ele que eu não queria que aquilo acontecesse e que eu precisava que ele conversasse com a pessoa. E ele não se sentiu assim bem para falar. Perguntei se eu poderia falar e conversei com ela. Disse que eu não queria que aquilo acontecesse e que Deus era meu único Senhor e Salvador. Então eu tomei um posicionamento. Eu deixei muito bem claro, porque eu não queria, em hipótese alguma, que o meu milagre fosse dito que foi por causa de um copo. O meu milagre, quem mandou para mim foi Deus. Mesmo sem saber se ia acontecer, quando ia acontecer. Mas eu tomei a postura de dizer que Deus é o meu único Senhor e Salvador. E eu não queria aquilo dentro da minha casa. Então a gente precisa se posicionar. E aí conversei, fui muito amorosa, respeitosa. Falei, olha, respeito muito, mas aqui dentro de casa eu não quero. E a gente seguiu a vida. Aí no outro dia, meu marido tinha que fazer um exame. E quando a gente estava dentro da sala que ele foi fazer um ultrassom, eu estava orando muito, conversando com Deus, e eu ouvi a voz de Deus. Deus falou claramente para mim: Natália, você vai ter filhos. Eu não lembro se ele falou filho ou filhos, mas ele falou que eu teria filho. Quando eu ouvi a voz de Deus, que, né, Nath, como assim você ouviu a voz de Deus? Eu não consigo te explicar. Para mim era como se eu estou falando aqui para você, eu ouvi realmente. Mas só eu ouvi, né? Meu marido estava deitado fazendo o exame e o médico também. E eu lembro que eu perguntei para Deus, como se fosse no meu subconsciente, quando? Eu quis saber quando eu teria filho. E ele não me respondeu. Mas aquilo me trouxe uma paz tão grande, uma paz que excede o entendimento. E aí, sabendo que filhos são promessas de Deus, eu me apoiei naquilo. E quando o médico fez o exame, o testículo que estava com menos vascularização, estava com mais. Vascularização é sangue, né? Passagem de sangue, estava com mais do que o outro até. E aí eu entendi que o meu milagre estava próximo. Não sabia quando, mas eu descansei no Senhor. Quando você faz uma cirurgia dessa, uma cirurgia de varicocele, você precisa esperar pelo menos 3 meses para refazer o exame, para depois você tentar engravidar novamente. E meu marido, ele é muito certinho. E ele já tinha falado, eu queria tentar ter filho antes dele fazer a cirurgia, ele não aceitou, disse que não, de forma alguma, que não ia querer que eu passasse isso de novo. Algumas pessoas me aconselhando a fazer inseminação artificial, mas a gente não queria fazer, né, in vitro, enfim. E eu quis realmente esperar no Senhor, queria que viesse mesmo da forma natural. E aí, 2 meses, antes de completar 2 meses, eu lembro que eu já tinha falado para Deus que eu não iria fazer nada. Quando meu marido não quis, né, tentar antes da cirurgia, eu falei para Deus que eu não ia tentar nada, que eu ia deixar que realmente ele conduzisse, que eu não queria ficar tomando, né, a frente de tudo para resolver tudo. E eu entreguei para Deus e deixei que meu marido tomasse a decisão de quando fosse o momento certo para a gente tentar de novo. E aí, 2 meses depois da cirurgia, depois de tudo isso que passou, a gente foi namorar e ele falou para mim: não vou tirar. E ejaculou dentro. Quando ele falou que não ia tirar, eu entendi que era um sinal de Deus e que ia ser ali. E eu tava assim, tipo, uma semana para ovular. E eu fiquei muito feliz, muito emocionada. E passou. No dia da minha ovulação, que eu uso o aplicativo, no dia da minha ovulação, eu mais uma vez querendo tomar conta de tudo, me deu vontade de ir lá e convidar meu marido pra gente namorar. E aí eu fiquei esperando, esperando ele vir. Era de tarde, assim, né? Não era de noite. Pra falar assim, ai, a gente vai dormir, vai acontecer. E aí eu lembro que eu tomei banho, aí eu ainda briguei meio com Deus, assim, eu falei assim, ó Senhor, se ele não vier hoje, que eu tô no meu período fértil, eu não vou tentar mais esse ano, eu vou seguir minha vida, vou fazer minhas coisas, não vou tentar mais não. Quando eu parei de brigar com o Senhor, meu marido entra no quarto querendo namorar. E aí eu entendi mais uma vez que era Deus falando comigo. E dessa vez a gente engravidou. E dessa vez o nosso neném tá aqui. O quartinho dele tá todo pronto, tá todo organizado, né? A gente falta alguns detalhes para a gente organizar, que eu vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês. E esse é o meu testemunho de vitória.
Às vezes só falta a gente, sabe, botar o peito e falar que Deus é o nosso Deus e que é Ele que manda e governa na nossa vida, é descansar nele, não querer fazer tudo, esperar o tempo do Senhor. E foi difícil, assim, durante a gestação, porque pensa, você passa por 3 perdas gestacionais e de novo, você fica com medo de passar aquilo de novo, e cada ultrassom era aquele, mas toda vez que eu deitava na cama, eu falava: "Senhor, tá contigo". E aí quando eu via que estava tudo bem, eu me emocionava, eu ficava feliz e a gente foi comemorando. E aí quando foi completar os 3 meses, foi que a gente contou para a família. Contei um pouquinho antes para minha mãe e eu via na cara da minha mãe a felicidade. E naquele momento, sabe, no rosto da minha mãe, eu falei: "Não, esse aqui vai acontecer", porque eu vi na minha mãe que era real e que agora tinha chegado a nossa hora. E foi muito bom. Então meu filho é um menino, Arthur, a gente está muito feliz, está muito grato a Deus, né, entregando a vida dele todos os dias para o Senhor. E eu vou contar essa história para todas as pessoas, porque as pessoas precisam saber. Não adianta você fazer nada. Não adianta você procurar outros meios, a ajuda de outras pessoas. Se você tiver Deus como seu único Senhor e Salvador, você entregar sua vida para Ele, você descansar nele e não questionar. Pedir a Ele que aumente a sua fé, pedindo a Ele que te mostre o caminho, que te fortaleça e faça a sua parte. Pode ter certeza que Deus ele vai te honrar também, mas você precisa fazer a sua parte. Então eu espero que essa história toque seu coração, que você mande para alguma mulher que quer engravidar e também não consegue, para que ela possa acreditar nas promessas de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se você quiser me seguir no Instagram, deixei o link do meu Instagram aqui embaixo, clica lá. Eu trabalho com emagrecimento, ajudo mulheres nesse processo de emagrecimento, mas sempre voltado para o autoconhecimento também. E vai ser um prazer ter você lá comigo.